Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Bora para mais um react no canal. Aqui quem fala é o Lucas. E vamos conferir um dos últimos vídeos que eu irei trazer de teoria sobre o último episódio, o último mangá de One Piece que saiu, que foi o 1043, que é Joy Boy será o vilão de Wano. Mano, é tanta teoria que os caras estão trazendo que agora os caras estão trazendo que o Joy Boy vai ser o vilão de Wano. Então assim, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira. O próximo mangá de One Piece vai sair só na próxima sexta-feira. Muito provavelmente esse vai estar sendo o último vídeo sobre teorias, tá? A gente já viu de tudo aí. Fruta da resina, Joy Boy Nika reencarnando dentro do corpo do Luffy. Agora a gente tá vendo Luffy com doença incurável. E agora Luffy vilão. Acreditem. Então, bora conferir o que o nosso querido Chapéu de Palha preparou. Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixa o like aqui no vídeo, porque ajuda demais na divulgação. E através da sua divulgação, dando like, existem novas pessoas que conhecem esse canal. Se você é uma dessas novas pessoas, seja muito bem-vindo. Se inscreva, estamos rumo a 10 mil inscritos e eu conto muito com a sua colaboração, beleza? Então, estou preparadas, senhoritas e senhoritos. Então, bora conferir. Joy Boy será o vilão de Wano? O despertar significa o fim de Luffy como conhecemos. Ai, chapéus. Ai, ai, ai. Acertou o golpe final em Luffy. Ele foi anunciado vitorioso no combate. Luffy expirou o resto de suas forças e em seu peito apenas silêncio. A sua voz houvera sido apagada. Não há sorriso em seu rosto. Até a marca dos D, o sorriso perante a morte, desapareceu. Pior, então, né? Algo passa a ser ouvido. Uma batida única. O coração de Luffy desperta. Mas o Nisha não fala em Luffy. Fala somente em um homem. Seu companheiro de tantos séculos atrás. Nossa, muito louco, Nisha né? avisa, ele está aqui. Joy Boy, ele está aqui. Joy Boy pode estar possuindo Luffy. Uma possessão involuntária que, contra todas as expectativas, o alçaria ao posto de antagonista final de Wano. E para entender onde a gente vai com toda essa loucura, a gente começa com a parte 1, o ego de Joy Boy. Bora ver. Para a teoria fazer sentido, Joy Boy não pode ser um título nem uma função, muito menos uma ocupação, que é o que acreditávamos até os desenvolvimentos mais recentes do mangá. Inicialmente, Joy Boy pareceu ser de fato uma pessoa, tanto no capítulo 628, quando Robin revelou que pela primeira vez ela havia encontrado um poneglyph diferente, não alguma informação ou passagem da história, mas sim uma carta, um pedido de desculpas endereçado à Princesa Sereia, há mais de 800 anos atrás. Caralho, temos também que da hora. informações muito importantes do capítulo 649, quando o Rei Netuno e a Robin conversam sobre quem era essa figura Joy Boy, que até então a gente não tinha ouvido nada direito sobre no mangazinho. Graças à conversa, sabemos que Joy Boy existiu antes do século perdido, há 900 anos atrás, e os poneglyphs foram criados há 800 anos atrás pelo clã Kozuki, isso a gente descobriu depois, né? Que também fechou as fronteiras de Wano para os protegerem de uma grande ameaça externa, que provavelmente era a aliança dos reis que posteriormente se tornaria o governo mundial. Então o simples fato do Joy Boy ter existido mais de 100 anos antes daquela carta já meio que deu a entender que Joy Boy poderia ser um título, uma função, um cargo, que consegue atuar durante as eras. Durante sua execução, no capítulo 972, Oden deixa claro que ele precisa que abram as fronteiras de Wano, porque o mundo inteiro aguarda que essa pessoa retorne. Quando ele retornar, as fronteiras precisam estar abertas e que o recebam, possivelmente para que ele guie de novo o mundo ao caminho da liberdade. Mas como que Joy Boy não seria um título se no capítulo 1036, durante um flashback entre Kaido e King, o King simplesmente acha que Kaido era Joy Boy e veio salvar ele? Como Kaido poderia ser uma pessoa que viveu há mais de 900 anos atrás e por que o King ainda acreditaria nisso? Nessa altura, pra gente estava bem claro que o Oda estava querendo fazer com que Joy Boy fosse um título mesmo, né? Alguém que pudesse aparecer de tempos em tempos, tomar esse manto e tomar também essas decisões. E claro, isso foi acentuado no capítulo 1014. Confirmando esse flashback, o Kaido derrota o Luffy e diz: você não poderia ser Joy Boy também. Pelo que parece. Pelo que parece. Dá a entender que você pode se tornar Joy Boy. Alguém pode de fato ser Joy Boy, o que óbvio leva a crer que Joy Boy é um título e não uma pessoa.
Ou no mínimo, foi uma pessoa e essa pessoa deu um nome a esse título. Talvez Joy Boy tivesse sido o rei original do reino antigo e depois as pessoas que seguiam essa vontade, né, tinham essa vontade herdada, se chamavam também Joy Boy. Mas agora as coisas mudaram, porque temos uma fonte primária, Zunisha, afirmando que ouviu o coração de Joy Boy e ele retornou. Zunisha conhece Luffy e já se comunicou com ele usando algo que assumimos ser a voz de todas as coisas. E ele também foi um companheiro de Joy Boy. Então eu acho que podemos levar essas palavras muito a sério. Talvez, de fato, Joy Boy tenha literalmente voltado. Parte 2, Luffy foi de base. Para assumirmos que o Luffy pode estar de fato sob a influência da fruta, né, sobre algum tipo de posição, sobre alguma coisa assim, a gente tem que confirmar que Luffy foi de base. Sim, eu fiz 2 vezes seguidas essa piada horrível, eu não tenho medo. Acho que o que deixa isso mais em evidência, claro, é um detalhe cheio de nuance e delicadeza que o Oda colocou nos últimos capítulos. E apenas as pessoas mais perspicazes vão conseguir notar. A porrada mais poderosa que o Kaido podia ter dado na cabeça do Luffy, que fez o coração dele parar e parar de falar e respirar e morrer. Tá, é bem autoexplicativo que o Luffy tomou um golpe e seu coração parou de bater. Tem a página com a onomatopeia indicando silêncio e tudo mais. Isso, claro, dá ênfase ao momento que seu coração volta a bater. A possível encarnação fez ele despertar de novo. Mas o mais interessante, definitivamente, são as menções de Law e Momonosuke sobre como não conseguem mais ouvir a voz do Luffy. Voz é um termo usado de maneira bem nebulosa em One Piece. Ele é usado no contexto de sentir a presença de alguém. A pessoa está ali, você sente aquela aura. Durante o arco de Skypiea, no capítulo 265, a Aisa, que também é usuária do mantra, ou seja, o Haki da observação, comenta como essa habilidade aterroriza ela, falando diretamente para Nami. Eu posso usar isso desde que eu nasci, e é por isso que eu tô tão assustada. Como vocês acham que ficariam? O medo que dá com todas essas vozes desaparecendo. A Aisa está constantemente consciente das pessoas que morrem ao seu redor, porque a voz delas desaparece. E é exatamente esse fenômeno, lá do capítulo 265, que Oda resolveu ilustrar no capítulo 1043. E temos outros exemplos importantes da voz sendo usada nesse mesmo contexto. Por exemplo, com o Kobe Marineford, que diz que a voz de seus companheiros estão desaparecendo, e ainda se pôr diretamente contra ele no capítulo 579. Tá, mas então se Luffy foi de base, se ele de fato faleceu, se ele bateu as botas, se ele foi dessa pra melhor, pelo menos momentaneamente, quem é que tá sorrindo? Ai, ai, ai. A transformação tá acontecendo no último quadro do mangá. Óbvio que isso leva a gente pra parte 3. Te reconhecia pela voz. No capítulo 821, através do fenômeno que chamamos de a voz de todas as coisas, Zunisha se comunica claramente com Luffy e Momonosuke, dizendo: se vocês estiverem aí, façam rápido, se referenciando a ordem que tinham que dar para que ele contra-atacasse Jack. Então, fica claro que Zunisha conhecia a voz de Luffy. Ele referenciou diretamente ao Luffy e ao Momonosuke. Vocês, vocês, na moral, me dá a ordem, por favor? Era isso que o Zunisha estava falando. Não é estranho algo tão pessoal como a voz, esse conceito identitário intrínseco da pessoa, volta ao Luffy. Zunisha ouve, Momonosuke também, mas em nenhum momento é encarado com felicidade ou alívio, e sim curiosidade. O Momonosuke pergunta: quem? De quem você está falando? Porque não é a voz do Luffy. Então, de fato, não é faz o Luffy. sentido, no momento faz do sorriso, faz sentido. nós estamos olhando para Joy Boy. E isso não é meramente um argumento baseado em eliminação. Ele não reconheceu a voz do Luffy, então logo deve ser a do Joy Boy. Pelo contrário, o Zunisha, ele era o companheiro do Joy Boy, então ele, mais que ninguém, conhece a voz. E ele ainda fala especificamente: esse aí são os tambores da libertação. O Joy Boy chegou, é o bicho, é o hype. O Zunisha tá empolgado e o Oda tá deixando momentos específicos pra falar que isso não é um acontecimento comum. Não é o coração do Luffy batendo como normalmente. Uma grande mudança tá acontecendo no seu corpo e talvez até na sua alma. Isso, associado ainda à onomatopeia Nika de sorriso, que é desenhada só com o contorno, com um estilo diferente que o Oda costuma usar.
E também o Luffy está com os olhos escurecidos, o que Não dá pra geralmente ver, denota né? morte ou mistério e mística em One Piece. Mistério. Quando Oda não revela os olhos de um personagem, geralmente ele não quer mostrar sua essência ou até a sua intenção. Nossa. É bem clichê nos animes, quando um personagem é malicioso, é meio traíra, os olhos deles ficarem enegrecidos. Será que verdade. o Oda tá querendo gerar uma duvidazinha no leitor? Não. Será que o Nika pode Será, ser esse velho? cara super do bem? Temos também que lembrar que o Luffy foi derrotado. O narrador onisciente, que é a coisa mais perto que temos na obra de informações absolutamente verídicas, nos diz que Kaido venceu. Pior. Então, no mínimo, por agora, esse resultado tá decidido. Se o Luffy fosse simplesmente despertar e voltar pra enfiar Nossa, a porrada muito no Kaido, louco, mano. Olha. o Oda não se daria o trabalho de finalizar a luta e trazer o narrador, mas foi exatamente isso que ele fez, por isso que eu acho que a luta, pelo menos por agora, tá definida. Fora que se o Luffy de fato não tivesse perdido, ele já gastou todo o seu haki do armamento, todo o seu haki do rei revestido provavelmente, ele já estava nas últimas. A gente lembra como ele ficou completamente incapacitado em Dressrosa, usando o Gear Force normal contra o do Flamengo. Obviamente o Luffy já tá em outro patamar nessa altura do mangá, mas eu acho que as restrições ainda se aplicam. Se ele falou que era o último Gear Force, se o narrador falou que ele foi derrotado, se todo o ar se expeliu, por que a gente não pode acreditar que de fato momentaneamente, esse é o fim do Luffy. Fora que o Oda ainda deu toda uma ênfase para como o Luffy não podia gastar seus poderes no início da Guerra de Onigashima. Ele tá subindo as escadas e, às vezes, ele pensa até em usar um poder mais avançado, mas ele desiste pra justamente guardar pro Kaido. Caralho. Por isso que, até esse momento, o Oda tá dando uma relevância na estamina e no quanto o Luffy pode ser capaz de lutar. Então, talvez Luffy versus Kaido tenha acabado por enquanto, mas e Kaido versus Joy Boy? E levando em consideração de novo a questão da voz, a gente tem que lembrar que o haki está ligado não ao corpo físico do indivíduo, e sim à sua alma. Existem algumas observações técnicas durante a obra que expõem esse conceito, mas acho que o melhor deles definitivamente é o Sanji no corpo da Nami em Punk Hazard. Pra quem não lembra, em Punk Hazard, o Law usa os chambres para embaralhar a personalidade e os corpos de alguns membros de Chapéus de Palha. E, pra sorte do Sanji e o azar de todos, ele fica com o corpo da Nami. Nessa altura, metade do corpinho do Kinemon tá num lago congelado e ele precisa ser resgatado. Então, o Sanji explicitamente usa o haki da observação e menciona isso, mesmo dentro do corpo da Nami, que em nenhum momento é confirmado até hoje que é capaz de usar esse poder, e provavelmente ela não é capaz mesmo. Ele consegue usar esse poder para identificar o corpo do Kinemon e o resgatar. Então, o haki do Sanji funcionou dentro do corpo da Nami. O haki não está conectado ao corpo, e sim à alma da pessoa. Faz sentido Zunisha e Momonosuke não reconhecerem a voz do Luffy, porque aquilo não é a voz do Luffy, é simplesmente a voz do Joy Boy. E agora a gente vai pra parte 4, o Morto Muito Louco. Nossa, Sanji, mano. O arco de Wano tem muitos paralelos com o Thriller Bark, desde as conexões entre espadas e samurais até as temáticas que envolvem o além, passando pela entrada de um novo membro do bando que estava preso na ilha. E Yamato, eu tô olhando pra você, é melhor tu entrar no bando, que senão eu vou ficar feio aqui nesse canal, hein? E fazendo esses paralelos e subindo essa escada, podemos chegar a um paralelo mais interessante ainda. Um monstro ameaça todos, enquanto Luffy tem que invocar um poder natural que em Thriller Bark veio através das sombras, e agora pode vir através da Eita alma. Óbvio, porra! a gente lembra do Nightmare Luffy, onde todas as sombras de Thriller Bark entraram em Luffy para que pudesse derrotar o grande Gekomori. Agora, em Wano, uma coisa parecida pode estar acontecendo, só que agora com uma alma singela, a partir do despertar da Gomu Gomu. Pô, pior que já tem bastante desse esquema de almas aí, hein? Possuindo o corpo de Luffy, e esse vai ser o momento decisivo do combate. O Joy Boy possuir o Luffy seria no mínimo uma decisão polêmica do Oda. Com Ainda certeza. mais quando a gente pensa em outros mangás célebres que usaram um recurso parecido. A gente pode falar de Bleach, ou a gente pode falar de Naruto e suas batalhas no mundo interior para derrotar a Kurama e ter, claro, um merecido power-up. Mas One Piece sempre tem algo de novo, algo de especial. E nesse caso, não seria sobre como o Luffy poderia ficar mais forte com a posição de Joy Boy. Não seria um simples caminho para mais poder em batalha, na verdade seria quase um teste final da vontade de Luffy. Nossa, parece o Ace ali, na direita. Luffy seria estar possuído, perder o controle do seu próprio corpo.
toda a temática do Luffy envolve liberdade, e liberdade corpórea é uma das coisas primárias que a gente tem na vida, desde que a gente é um bebê. Perder isso, então, seria uma grande tragédia pro personagem e realmente testaria as suas vontades e os seus limites. Porque todo o sonho do Luffy tem como temática a liberdade. A sua aventura não é sobre conquista nem dominação. Ele fala que quer ser o rei dos piratas, porque considera ele o homem mais livre de todos. Que foda, Mas se né? alguém quer forçar o Luffy a um caminho que ele simplesmente não quer, como ele poderia ser o homem mais livre de todos? Se ele simplesmente está cumprindo uma profecia, seguindo passos pré-determinados, como Caralho, de que fato muito louco ele essa teria imagem, mano. a liberdade? Ele mais E cabeludo? esse pode ser o momento ideal para o conflito. O Luffy nunca teve a sua liberdade específica tão abalada como alguém entrando no seu corpo e fazendo essas paradas aí. Como ele lidaria com isso? Isso jogaria Joy Boy, essa figura reverenciada durante suas curtas menções na obra, em uma posição de antagonismo. Ele desafiaria a vontade do Luffy, talvez até salvando ele. Porque analisando o roteiro de One Piece, a gente sempre se depara com a temática de liberdade e libertação, seja de um país todo como Alabasta, ou de um indivíduo como a Robin Foda. em Lobby. Foi assim com Sanji em Whole Cake, que passou por toda aquela dor e sofrimento para realmente se encontrar livre do seu passado, livre até para pedir ajuda do seu capitão. A mesma coisa aconteceu com a Nami em Arlong Park, um momento desesperador, onde ela finalmente pede ajuda. E claro, Luffy atende, era tudo o que ele queria, dar liberdade a Nami para que ela pudesse tomar as suas próprias decisões. Foda, né? E o arco mais icônico de todos na obra, Marineford, é justamente o arco onde Luffy não consegue libertar Ace, dessa vez no sentido quase literal da palavra, mas com toda a simbologia envolvida entre os irmãos. E aí vamos pra parte 5, as consequências. Ai, ai, O ai. Joy Boy que tá pilotando o Luffy, seja através do despertar da Gomu Gomu no Mi, alguma vontade herdada, ou alguma magia inexplicável que acontece no mundo de One Piece, o que eu acho mais interessante é Irado. imaginar as consequências desse fato. Porque ele tem um laço direto com a natureza do conflito entre Luffy e Kaido. Foda, foda. Oden e Kaido, e também Wano e Kaido. Acompanhamos a temática trágica do Yonkou, a criatura mais forte do mundo, que você sempre deveria apostar no mano a mano, mas que venceu as suas duas maiores batalhas covardemente, com ajuda externa. É bem claro que isso afetou muito o Kaido com o passar do tempo, afinal ele tem uma mansão feudal japonesa na sua própria mente, construída por ele, Kozuki Oden. Até os últimos Caralho. segundos de sua batalha com Luffy, ele temeu que aquilo acontecesse de novo, imaginando claramente o rosto de Oden, e é óbvio, aconteceu. O quão interessante seria se esse despertar do Joy Boy Nossa. fizesse com que ele derrotasse o Kaido sozinho, sem Luffy nem estar consciente. Como o Luffy encararia essa vitória, ainda mais sabendo que Pior, essa né? liberdade foi infringida no processo? Quais são os objetivos de Joy Boy? Será que ele precisava de um corpo para possuir e completar suas promessas? Será que o pedido de desculpas no Poneglyph não foi o suficiente e ele voltou pro presente para terminar o que começou? Mas Não. considerando que é um arco com Kaido, Big Mom, Governo Mundial, não tem mais como o Oda adicionar nenhum vilão nessa altura do campeonato. Ou será que tem? A gente tem uma informação externa do diretor Nagamine que gerou bastante polêmica na época. Eu vou deixar aqui na descrição os comentários do Arthur, do Library for Hara, sobre esse possível erro de tradução. Mas o fato é que o diretor Nagamine disse que ainda ia ter mais um vilão final em Wano. Ele menciona o Kaido e ele menciona também mais um grande vilão. Fora a entrevista na Jump Fest de 2017, Barba do Oda, Negra? que ele fala que ele tá animado para uma lenda aparecer no mangá. E se essa lenda, no final das contas, era o próprio Joy Boy? E voltando aos paralelos a Thriller Bark, a Sindri, em certo momento, rejeita a sombra que controla seu corpo, conseguindo a sua liberdade. Talvez seja esse exato conflito que Luffy realmente vai passar, a luta pelo seu próprio corpo, pela verdadeira liberdade. E ainda, olha esse pequeno detalhezinho. Nika é uma palavra que também pode significar um sorriso travesso, suspeito, malandro. É justamente o sorriso que Luffy está dando agora. Será que não é Luffy? Será que é Joy Boy? A sua verdadeira natureza ainda vai se revelar. Então, galera, essa foi a teoria. Top. Eu resolvi começar com a teoria mais maluca, porque eu acho que é mais interessante assim, como a gente vai ter 2 semanas, é o próximo capítulo, e eu sei que ainda vai sair spoiler e tal, eu tô muito curioso para essas possibilidades que envolvem Joy Boy, e ainda mais de uma maneira conflituosa. Imagina como o Luffy ter que lutar pelo próprio corpo. Estranho, Pode ser né? algo interessante, ainda mais tendo que encarar, quem sabe, uma derrota
que o Kaido tomou sem ele ter controle. Ele vai estar na posição do Kaido, alguém que derrotou o Oden sem merecer, alguém que derrotou o Luffy, meio que sem merecer. Se o Luffy se encontrar nessa situação, como ele vai lidar? Será que ele pode ensinar algo pro Kaido no processo? Será que vai ser o estopim pro alto exílio do Kaido? Cara, não. 1 milhão de possibilidades. Comenta aí o que você achou da teoria. Bora. Deixa o seu like, se inscreve. Vídeo todo dia, live todo domingo. E é isso, galera. E aí, gente, o que vocês acham dessa teoria em que Joy Boy estaria possuindo o corpo de Luffy? Eu, pelo que eu vejo por cima, assim, obviamente, gente, eu ainda tenho um conhecimento básico da obra de One Piece, eu tô chegando em Enies Lobby ainda, tô chegando no episódio 300, então ainda falta muito pra eu caminhar. Mas pelo que eu consigo ver da comunidade e tal, o pessoal não vê com bons olhos isso. O pessoal não curte muito esse negócio de reencarnação, de entrar no corpo de não sei o quê. Só que eu achei engraçado que, tipo assim, tem bastante disso explorado na obra de One Piece, pelo que ele me falou ali. Esse arco de Thriller Bark, alguma coisa assim, explora bastante essa questão das almas. Teve aquele outra parte ali que o Law, acho, aparentemente, trocou o corpo, tipo, as almas dos Mugiwaras, então ele trocou de corpo. Eu não sabia que tinha tanta questão de almas assim em One Piece. Tem propriamente a própria Big Mom, né? Ela controla as almas, então assim, tem algumas coisinhas sobre almas ali e tal, mas eu acho que o Luffy, especificamente o Luffy, nessa batalha contra o Kaido, ter o corpo dele dominado por uma outra pessoa, e muito provavelmente o que essa pessoa vai fazer, tipo assim, o que o Joy Boy faria ali, o que ele ganharia lutando contra o Kaido, seria muita informação, pelo menos na minha opinião, se realmente o corpo dele fosse tomado por uma outra pessoa. O que eu acredito é que é o nosso Luffyzinho, que ele tá despertando a fruta dele, possivelmente pode ser que ele use um Gear 5, só que o coração dele bateu no mesmo ritmo que o Joy Boy lá de 800 anos atrás, por isso que Zunisha falou, Joy Boy está de volta. E eu acredito nessa tese, porém, se for algo conforme o nosso querido Chapéu de Palha aqui falou, meu amigo, que vai dar de treta, porque assim, eu particularmente não ligo, porque assim, eu já venho de outras obras que tem mais ou menos esse sistema. Naruto mesmo tem todo aquele esquema dele lutando dentro dele contra a raposa, adquirindo mais poder. Bleach também tem o Ichigo lutando contra a espada, lutando contra aquele espírito Hollow dele, tem todo esse esquema também. Eu particularmente curto, mas são animes que já foram abordados esse tipo de combate interno lá atrás. E agora, tipo, One Piece, querendo ou não, chegando na reta final de tudo. Aí do nada você ter o Luffy lutando dentro do corpo dele com uma outra entidade, pode ser que as pessoas não gostassem. Eu particularmente, se fosse bem explicado e bem roteirizado, eu iria curtir. Mas só iremos saber na semana que vem. Beleza, senhores? Então é isso. Lembrando que o terceiro link na descrição é o link do nosso querido Chapéus de Palha. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.